Andava agora pelas ruas como um alienado, como um eremita que de repente saiu do seu deserto, mudo para uma cidade ruidosa e tumultuosa. Tudo lhe parecia novo e estranho, mas ele se tornara a tal ponto alheio àquele mundo que fervilhava e entrepitava à sua volta, que nem sequer lhe ocorrera se espantar com suas estranhas sensações. Parecia não se dar conta de sua selvageria, ao contrário, se via invadido por uma sensação de alegria, uma espécie de embriaguez, semelhante ao que sucedera a um faminto quando, após um longo jejum, lhe dão de comer e beber. Embora, é claro, fosse estranho que a novidade de um incidente tão insignificante como uma mudança de casa pudesse deixar confuso e aturdido um habitante de Petersburgo, ainda que fosse Orodinov. Mas é verdade também que até hoje quase nunca lhe havia acontecido de sair a negócios. Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós iremos falar sobre o livro A Senhoria de Fyodor Dostoiévski. Este livro aqui é uma novela escrita no ano de... diz aqui, né, que numa carta de Dostoiévski ele fala que em 20 de outubro de 1846 Dostoiévski havia falado dessa carta com o irmão dele, né? Ele tinha por volta de 26 anos quando escreveu. E esta novela aqui dá pra vocês perceberem que foi escrita mais ou menos na mesma época do romance Gente Pobre. Aí o que é que acontece? Essa novela, ela é uma novela, como já disse, ela é curta, um enredo simples, ao mesmo tempo meio fantástico, assim, né? Meio bem objetivo. O narrador é em terceira pessoa e ele conta a história de um personagem que o nome dele é Ordinov ou Ordinov, né? Dependendo da pronúncia do russo, aí eu não sei muito direito. Mas eu vou chamar aqui de Ordinov, tá certo? E Ordinov é um cara simples, um cara humilde, um cara que, assim, humilde no sentido de que é complicado falar humilde, né, para caracterizar alguém, mas ele ele se descreve como um burguês que vive no seu quarto estudando e querendo descobrir uma teoria X. Ninguém sabe ao certo que teoria é essa. Todavia, como eu já falei aqui para vocês, uma narrativa, uma história, ela tem que ter um problema, porque é o problema que faz a personagem andar, né, fazer a história andar. O que acontece com o nosso narrador é o seguinte: a senhoria dele, ou seja, a mulher que alugou a casa para ele, tem que se mudar para o interior de São Petersburgo. A história passa em São Petersburgo e ele vai ter que ir para... Ela vai para o interior e diz: olha, você ordena, você vai ter que alugar outro canto. E é justamente essa atitude simples que ele vai ter que alugar um novo lar para ele, um novo apartamento, que vai impulsionar a história. Por quê? No que ele descreve, né, alguns flashbacks, fala que ele vivia na escola simples, porque é o momento em que o Ordinov ele vai encontrar um amigo dele, antigo, e aí você percebe que ele era um cara introspectivo, um cara que não tinha muita sociabilidade. E ele vivia nesse quarto dessa senhoria trancado. De repente ele tem que alugar uma casa, e o que é uma tarefa simples torna-se uma coisa extraordinária para o personagem. Como vocês podem ver aqui, né, com a mão na cabeça. Aqui a história é toda cheia de gravuras, que eu não vou mostrar todas, que aí vai perder a graça. Cheia de gravuras, tá vendo? O livro é maravilhoso. E a história em si é assim, simples. Todavia, aí onde está a genialidade de Fyodor Dostoiévski, que ele vai fazer essa simplicidade se tornar bem complexa. Por quê? Quando estava andando pela rua, Ordinov, como eu já falei para vocês, ele fica meio constrangido, meio aperreado, porque ele simplesmente não está habituado a conviver com as pessoas. E essa convivência causa duas coisas no coração dele. No meio das ruas de São Petersburgo, Ordinov se sente totalmente angustiado por dois motivos básicos, assim. Primeiro, porque ele não está habituado a viver em comunidade, assim, conviver, né, com a interação, é tanto que, como o trechozinho que eu li para vocês, o que para ele parece uma coisa simples, para o nosso personagem é simplesmente extraordinário, é uma coisa extremamente difícil. Então, assim, quando ele está nas ruas, ele fica ao mesmo tempo angustiado, né, por aquela experiência inusitada de ter que ver um monte de gente para lá e para cá, e ele simplesmente ser um estrangeiro no meio das pessoas. De outra feita, ele se sente angustiado porque
Ele observa, né, as pessoas com interação social e ele não tem ninguém. Então ele tem um medo tremendo de nunca ser amado. E como já dizia um filósofo grego aí, que eu não lembro agora, o homem é um animal social, ele precisa de sociabilidade, senão ele até é complicado, né? Mas ele não consegue, ele é um solitário. Como a maioria dos personagens de Dostoiévski são solitárias. São personagens que vivem muito essa angústia, né, do ser no mundo sem ninguém. Então assim, o que acontece? Ele vai a uma igreja e lá ele encontra um casal. A mulher chama muita atenção de Ordinov, porque se ele queria ser amado, logo quem vai chamar a sua atenção é o sexo oposto. Mas o que acontece? Ele até segue esse casal por 2 vezes. Ele vê a mulher chorando, chorosa, né? E ele tenta se aproximar, mas não consegue na igreja, ele segue. De repente, quando ele segue o casal, ele vai parar num determinado prédio lá, que pela descrição é um prédio de trabalhadores daquela Rússia, né? Da época de Dostoiévski. Que aí ele entra e por acaso tem um lugar para alugar nesta casa, nesse apartamento, que é justamente da nova senhoria, que é a do nome aqui. Que é a senhoria que vai agora aparecer na história, que é o casal Muren e Katerina. Katerina é a nova senhoria que aluga a casa. Quando ele entra na casa, que vê Katerina, ele vai logo querer falar com ela. Aí o Muren interpõe e se coloca na frente entre eles dois e diz: ei, peraí, o que é que você está fazendo aqui? Mas Katerina tenta acalmar os ânimos. Ele pega e diz: não, eu vim alugar, não sei o que. Aí diz: eu sou um burguês, eu tenho dinheiro, eu vivo estudando. Aí o Muren pega e, né, diz assim: eu sou um burguês, isso basta pra você. E neste momento a narrativa é muito importante, porque Muren fala com eloquência, com arrogância, que coloca o nosso personagem lá embaixo. Mas mesmo assim, ela aluga o apartamento e fica lá. E a gente não percebe assim, como é que pode? Um cara é casado, permite que um cara entre na casa dele, dê assim em cima da sua esposa, né, descaradamente, e não faz nada. O Muren, ele simplesmente aceita e deixa aquilo rolar e fica na dele. Só que, o que é que acontece? Uma pessoa solitária, com um homem meio maquiavélico e uma mulher que você não sabe muito bem quem é. Foi isso que eu percebi na história. Tô entregando, gente. Você sabe que os comentários de Dostoiévski que eu faço é bem pessoal, né? O que é que acontece? Dentro dessa casa vai rolar tipo um triângulo amoroso. Porque Katerina e Ordinov tem um entrosamento, porque eles gostam de ler, gostam de estudar. Ela começa a conversar com ele e tudo mais. E o outro, né, fica meio assim, com ciúme, lógico, né, que é o marido. Só que ele deixa ela livre. E a Katerina, eu fiquei lendo assim, e por várias vezes eu não consigo entender essa personagem. Porque a hora ela parecia muito maquiavélica, hora ela parecia louca, hora ela parecia inocente. Então assim, eu não sabia muito bem identificar qual era o caráter de Katerina. E talvez eu não queira dizer aqui, mas essa Katerina é bem ambígua, ela é muito assim. E o que é que acontece? Com essa confusão toda, né, que Ordinov agora está nessa nova realidade, se sente feliz. Aí Katerina diz que quer viver uma paixão, mas diz que ele não se interessa por ela porque ela é problemática. E isso é na primeira parte do livro, né? E aí a primeira parte do livro termina justamente com Katerina pedindo para o nosso personagem não se meter com ela, porque ela disse que não é digna. Aí você fica curioso, nossa, o que foi que essa mulher fez? Na segunda parte, logo aqui na segunda parte, vai explicar o que aconteceu com Katerina na primeira parte, né? E aí eu fiquei logo, nossa, agora eu vou saber se Katerina é louca, é pilantra ou é as duas coisas ao mesmo tempo. E o que acontece? Na segunda parte ela conta que vivia com a mãe dela, um cara entrou no quarto dela de solteira, enganou-a, né? Tipo assim, desonrou-a. E não satisfeito, ele causa um caos na casa dela. Que aí vocês vão ler e vão saber. Neste caos, Katerina praticamente é tipo assim, fica estigmatizada. Então, dentro dessa casa, né, na segunda parte do livro, a gente vai descobrir esse caráter ambíguo de Katerina e esse fato que aconteceu com ela. Que ela conta que quando era criança, quando era adolescente, um cara invadiu a casa dela, né, e desonrou e aconteceu um fato com a família. Esse cara, tipo assim, fez algo muito extraordinário, muito meio nefasto com a família de Katerina. E aí vocês vão ler e vão descobrir o que foi. E aí ela pega e vai embora com esse Muren, que de certa forma a ajuda. E ela tem uma dívida de gratidão com o Muren. E é por isso que ela não tem coragem de deixar o Muren para ficar com o Ordinov.
E o Muren diz a todo momento que vai libertar a Catarina, que se ela encontrar algum amor, alguma pessoa que vale a pena, ele vai deixá-la livre. E Catarina acredita nisso, até que há vários momentos em que o Muren, nessas narrativas, nesses diálogos, você vai vendo quem é Muren, né? Porque você acha que ele é um grosseirão, rico, mas na verdade ele não é. Ele é um cara que, assim, mais ou menos bem de vida, porque, como eu falei pra vocês, o Muren vai parar na igreja, né, ali onde Orodinov estava, porque ele estava pagando uma penitência. Ele estava indo lá na igreja, porque na época de Dostoiévski, as pessoas que cometiam crime iam à igreja para, né, orar. E o Estado acreditava, o Estado não, o Império no caso, acreditava que a comunhão com Deus iria regenerar aqueles criminosos. Nós não sabemos ao certo que crime o Muren cometeu. Mas se ele está indo fazer essa penitência é porque ele deve alguma coisa. E Catarina conta esses fatos do passado dela, que aconteceu, aí você fica em dúvida se o cara que fez aquela desgraça toda, que vocês vão ler e saber, com a família de Catarina, foi o Muren ou foi outra pessoa, e aí ela não diz bem. No fim das contas, fica esse triângulo amoroso, e aí você percebe que o Muren, ele é muito maquiavélico. Ele, na minha leitura, assim, você percebe que ele manipula Catarina de tal maneira que ela, assim, ele acaba colocando o nosso narrador aqui, o herói dessa história, né, o Orodinov, como o malvado que quer machucar ele, o Muren, e Catarina fica defendendo o Muren e acaba perdendo as esperanças, né, de ter um amor verdadeiro, de ter uma nova história. Não satisfeito, a nossa personagem Orodinov, ele era muito respeitado. A única coisa que ele tinha, assim, de boa na vida era o respeito em relação à sua dedicação aos estudos, ao ser uma pessoa honesta que vivia se dedicando aos estudos. Logo no início, assim, da narrativa, na primeira parte, a gente vai ver também o encontro dele com um estudante, amigo dele, né, das antigas, assim. E eles conversam e o amigo dele, como vai aquela sua teoria? Não, vou bem, estou estudando. E é um respeito tremendo. Este amigo, por sua vez, avisa a Orodinov sobre o casal que ele vai alugar a casa, né, que é o Muren e a Caterina. O nosso personagem não escuta o amigo, né, e acaba indo, né, e até o amigo dele, dizem que aquele casal faz adivinhações, e aí se você for, eles podem, e tem gente que sai tenebroso com as adivinhações, aí você pensa que vai haver alguma adivinhação em relação ao Orodinov, mas não vai. O que há é uma manipulação do sentimento da nossa personagem, né? E ele acaba realmente saindo de forma arrasada, e o amigo dele vai ver mais na frente da narrativa. Porque há um momento em que, quando há uma cena final, assim, que é quando o Muren consegue se colocar como coitado da história para Catarina, e Catarina expulsa, de certa forma, o Orodinov, o personagem principal, da casa dela. E quando o personagem sai desesperado, vai para onde? Para a casa desse amigo. E esse amigo, quando chega lá, de repente o Muren está lá. Então, assim, é uma coisa interessantíssima dessa tradução aqui da editora 34, porque ela traz isso na sua leitura. Porque quando o Muren, o marido de Catarina, se apresenta para o Orodinov, ele se apresenta de uma forma tão eloquente, querendo humilhar o nosso herói aqui, dizendo que ele é que é o cara e tudo mais. Mas quando o Muren está na presença do amigo de Orodinov, né, que é o personagem principal, ele fala como se não soubesse falar direito, como se fosse uma pessoa bem sem leitura, sem saber falar. E o que acontece? Se coloca como um coitado na frente do amigo de Orodinov. E ainda diz que Orodinov foi na casa dele para ir dar em cima da mulher dele. Ou seja, ele consegue se colocar como coitado, gente, na frente do amigo. E o que acontece? O Orodinov simplesmente não sabe o que fazer. Há um momento em que ele quase comete uma loucura. Muren, ele coloca o nosso Orodinov de tal maneira, assim, numa situação meio complicada, que ele quase comete uma loucura. E vocês podem ver nessa gravura aqui, que é este momento, né? Vou mostrar só essa. E eu vou ler uma coisa aqui que eu acho muito interessante. É o que o personagem Muren fala para Orodinov, né? O personagem principal diz assim: a índole feminina não é nenhum mar insondável. Reconhecê-la você reconhece, mas a astuta é astuta, tenaz, resistente. Vamos dizer, eu quero e é pra já. Parece que ela realmente, Senhor, queria me abandonar para ir com o Senhor.
prosseguiu com um ar absorto. Enjoou o velho depois de sugar dele tudo quanto era possível sugar. O senhor parece lhe agradou profundamente desde o início, mas tanto faz. O senhor, um outro. Eu é que não, ao contrário em nada, se sentir vontade de leite de passarinho, até leite de passarinho eu tiro. Se não existir tal pássaro, eu mesmo fabrico um pássaro assim. Ela é vaidosa, persegue sua liberdadezinha, mas nem ela mesma sabe com o que se encapricha seu coração. E daí resulta que é melhor deixar tudo como estava. Ora, senhor, você é um jovem, ainda tem um coração impetuoso, como o de um mocinho, como uma mocinha abandonada que enxuga as lágrimas com manga. Saiba, com a manga, né, da camisa. Saiba, senhor, um homem fraco sozinho não consegue se controlar. Dele tudo, e ele mesmo virá desenvolver tudo. Dele a posse da metade do reino da terra, experimente o que você acha. Ali mesmo ele vai, na mesma hora, se esconder em seu sapato, de tanto que se diminuirá. Ou seja, como vocês podem ver, Muren diz tudo. Ele manipula Catarina nos desejos dela, a liberdadezinha que ela deseja. Ele consegue manipular, ele criou uma situação em que ele colocou o Oradinov na presença de Catarina e deu o engodo, né, o engano de que ela tinha a liberdade de escolher o cara ou não, só que ele manipulou por trás a questão ali psicológica que fez com que o Ordinov, né, se mostrasse como um cara que não merecia Catarina, como vocês veem pela ilustração aqui. E Catarina acaba ficando lá de Muren expulsa, né? E aí, não satisfeito, ele vai lá na casa do amigo, coloca o Ordinov, né, Muren, o marido, o velho, né, coloca o Ordinov como... Que é o Muren, gente, o marido de Catarina também é chamado de velho na narrativa, pela própria Catarina. Aí então o que é que acontece? Ele manipula de tal maneira, né, que acaba, no final assim do livro, o que é que acontece? Nosso personagem acaba encontrando, coincidentemente, o amigo dele, e o amigo dele simplesmente trata-se um pingo de respeito. Aquela admiração que existia antes por ele ser um estudioso, ele não sente mais. Aí o que é que acontece? Ele pergunta, eles até travam um diálogo, porque o Ordinov, nosso herói, ele quer saber o que aconteceu. Porque ele diz, você sabe aquele casal que você morou lá? Sim. Eles foram embora e prenderam muita gente lá. Aí ele disse, e o casal foi preso? O Muren, né? Foi preso? Não, o Muren é um homem de bem. Ele e a esposa foram para o interior. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, tá na cara, na minha leitura, que o Muren era um criminoso, que por isso que ele estava pagando penitência lá na igreja, né? Como uma penitência tal qual havia na Rússia. Ele manipulou de tal maneira a situação que fez com que a Catarina perdesse a oportunidade de ser feliz. Dá pra perceber que ele deixava ela meio louca mesmo. Sabe aquele tipo de homem que manipula a situação, que deixa a mulher pirada? E ao mesmo tempo também ele manipula a única coisa que existia de bom na vida do nosso personagem, que era o quê? O respeito das pessoas, do amigo dele, né? O único amigo que ele tinha. Ou seja, minha gente, essa história aqui é chocante, assim, no sentido de que você se coloca no lugar da personagem. Ele não quer muita coisa, mas ele cai na mão das pessoas erradas. Com certeza deveria ter alguém, por exemplo, como acontece em Crime e Castigo. O personagem principal do Crime e Castigo, que eu não vou, né, falar muito do livro, ele encontra o amor, ele encontra aquilo que tanto angustiava na pessoa que ele menos esperava, né? Porque Sônia é uma menina que tem que se prostituir para sustentar a família. E o Raskolnikov, que é o personagem principal do Crime e Castigo, ele encontra o amor que ele tanto esperava, né, numa prostituta. Então, assim, sempre há alguém no mundo que quer nos amar, mesmo que a gente não seja lá grande coisa. Mas o coitado do Ordinov, né, vê Catarina, quer viver com Catarina, quer sentir o amor de alguém, no caso do sexo oposto, e acaba sendo, né, destruído por uma mulher que é destruída por outro homem. Ou seja, é uma história magnífica. Eu, particularmente falando, achei confusa. O personagem vive muito doente. É uma coisa até que parece um pouco com o próprio Dostoiévski, que às vezes ele desmaiava, porque ele tinha epilepsia. Passava dias desacordado, acordava meio, onde eu estou, o que é que está acontecendo? Acontece com o personagem aqui, ele passa muitos dias doente, enfermo, e acorda sem saber o que está acontecendo. Então, assim, é um personagem muito frágil, sentimentalmente carente. Muito, muito assim, bem elaborado. Eu gostei muito.
É interessante que Dostoiévski escreve na carta que tudo que ela havia escrito antes dessa história era repetição, ele fala. Aí ele, quando vem esse enredo na cabeça dele, ele para de escrever tudo que ele estava escrevendo e se dedica só a essa obra. E eu achei assim que ela é muito linda, assim. Ao contrário da história anterior que eu falei pra vocês, que é O Pequeno Herói. É uma narrativa simples, mas essa daqui já é uma narrativa bem pesada, bem interior, né, natureza humana, o interior da natureza humana, a perversidade, aquela forma maquiavélica de fazer. O Murray é um personagem que parece muito com o Iago, do Hamlet, de Shakespeare. Uma peça chamada... o Hamlet não, o Otelo, né? O Moro de Veneza. Na personagem... Quem quiser ler, é uma peça muito boa. Otelo de Veneza, há um personagem chamado Iago que ele é muito manipulador. Ele consegue fazer assim... Otelo faz uma desgraça, né? Que vocês talvez saibam qual é a história. O personagem principal da peça, né? Otelo. Otelo, que é o Otelo, ele mata a sua amada por meio das intrigas desse Iago. Então, assim... Esse personagem, o Muro, ele não consegue fazer o personagem matar ninguém, mas ele manipula direitinho. Ele faz com que o personagem, nosso personagem, né, o Ordem, faça justamente o que ele quer. E na nossa vida diária, há muitas pessoas assim, manipuladoras, maquiavélicas. E às vezes você tem que ter um sangue frio, sabe, para não se deixar levar. Porque quem tem sangue fervendo nas veias assim, né, geralmente age e faz e parece como o louco da história. E essas pessoas que manipulam são pessoas meio assim, perversas, elas não demonstram emoção. Então, assim, elas realmente jogam muito sujo. Mas é a vida, né? Você vai se deparar com todo tipo de gente e tem que aprender a vencê-las. Ou vencer a si mesmo, né? Quando você não é manipulado por ninguém, então quer dizer que você se venceu. Aquela pessoa não lhe atinge. Então, assim, parece simples assim o que eu tô falando pra vocês, mas vocês têm que ler. Eu não falei tudo. O que acontece com a família de Catarina, o que acontece no final com o personagem, que vocês vão amar o fim da história. Eu falei aqui, né, que ele encontra um amigo dele, que conta o que aconteceu. E o que acontece com o nosso personagem? Quando ele sabe que o pilantra que estragou a oportunidade dele de ser feliz, vai embora com a mulher que ele ama. O que acontece com o nosso personagem? Vocês vão ter que ler para saber. Então, gente, foi um prazer. Mais um livro do projeto Lendo Dostoiévski aqui para vocês. Até a próxima.